Aí que tá, eu quero te fazer uma pergunta. Você, que é uma pessoa que conhece muito da cena americana, já morou em vários lugares, uma pessoa extremamente bem informada sobre os Estados Unidos, eu acho que é referência para muita gente no Brasil para saber o que acontece na América. Em relação a esse painel que você nos apresentou aqui, que está surpreendendo a nossa audiência, estamos com quase 3.500 pessoas a bordo aqui, mas está surpreendendo o pessoal, porque eu falava que os Estados Unidos têm alguns problemas e o pessoal achava que é exagero. Não, exagero, Bolsonaro é um comunista, aquelas coisas. Agora eles estão ouvindo de você, que está lá, tá, e conhece a cena. A Flórida nisso tudo, como é que está? Qual é a tua visão da Flórida? Bom, a Flórida virou uma espécie de oásis nos Estados Unidos, né? E isso ficou muito claro agora, especificamente na questão da pandemia. Que a pandemia dividiu muito as coisas. Dividiu os que acreditam que você realmente tem direitos inalienáveis e os que acreditam que seus direitos inalienáveis não são tão alienáveis assim, são inalienáveis enquanto for conveniente. Você teve um governador aqui que se chama Ron DeSantis, é um governador republicano, uma figura que foi inventada pelo Donald Trump, inclusive um ex-militar do Iraque, e que foi congressista com o apoio do Donald Trump, e o Donald Trump bancou para que ele fosse candidato aqui na Flórida contra outros medalhões do partido. No final ele ganhou as primárias, disputou e venceu a eleição por um pouquinho. E olha que curiosidade, ele venceu a eleição de um democrata chamado Andrew Gillum, e se eu não me engano foram 50 mil votos de diferença, nada, num estado de 20 milhões de pessoas. 50 mil votos, se eu não me engano, a diferença. Meses depois, o Andrew Gillum, o candidato que quase foi o governador da Flórida, era um negro prefeito, se eu não me engano, de Tallahassee, talvez. Tá? Ele foi encontrado, para vocês terem uma ideia o que é o Partido Democrata, ele foi encontrado, e tem fotos na internet para quem quiser pesquisar, vomitado, depois de sofrer overdose, nu em uma suruba gay. Isso não é uma invenção, e nem tenho nada contra as pessoas que são gays, cada um faz a suruba que quiser. Eu só estou dizendo que a situação do sujeito foi de... Esse era o estado, este foi o homem que quase foi governador da Flórida. Por conta das políticas do governador Ron DeSantis, desde o início da pandemia, por exemplo, ele implementou um tipo de lockdown de mais ou menos 40 dias, um pouco mais, ali em período de mais, quando ninguém sabia nada sobre o vírus. Rapidamente ele começou a abrir o estado, viu que ele, reuniões semanais com especialistas, onde ele discutindo ali em alto padrão, estão na internet, com especialistas de Harvard, Princeton, Yale, tudo que você pode imaginar, todos os melhores especialistas americanos, e ele discutindo. E com base na verdadeira ciência, porque a ciência não é uma imposição de uma autoridade às pessoas, mas um debate entre pessoas que têm conhecimento sobre um assunto em busca de uma solução, com base nesta ciência, ele adotou uma política diferente de todo o país. Não de todo o país, mas principalmente dos estados mais democratas. Ele isolou as populações mais vulneráveis voluntariamente, sem retirar o direito de ninguém, investiu em teste, investiu sim em vacinação. A Flórida é um estado que tinha muita vacina disponível, embora muita gente tenha optado por não se vacinar, e não existe passaporte de vacina aqui. Ele acabou com o mandato, com mandates, né, com a obrigatoriedade de máscara muito cedo, abriu as escolas muito cedo, começou a permitir eventos muito cedo. No ano passado, os Estados Unidos já estavam hospedando o Super Bowl, que é o evento maior aqui de futebol americano. E hoje eu não lembro onde é que está minha máscara. Eu não vejo uma máscara há sei lá quanto tempo. Hoje eu fiz um seminário de jiu-jitsu no Valente Brothers. Aliás, um abraço aí pro Pedro Valente, pro Gui Valente, que sempre assistem aqui, gostam muito do canal. Pedro Valente, Gui Valente, Joaquim Valente. São, aliás, professores, inclusive, de boa parte dos professores de defesa pessoal, de boa parte, olha que bacana isso, né? Boa parte das forças militares americanas treinam com brasileiros aqui nos Estados Unidos, técnicas de defesa pessoal, inclusive Navy SEALs. Brasileiro arrasa nos Estados Unidos, gaivota azul com brasileiro aí, cara. Gaivota azul, inclusive pra você, tá, pô? Não, mas isso é legal pra caramba, porque você pega...
são sujeitos que vieram do Brasil para cá, estabeleceram uma escola de jiu-jitsu focada em defesa pessoal, não em jiu-jitsu esportivo, mas focada em defesa pessoal, e conseguiram, é um prédio gigante, onde todas as SWATs da Flórida treinam lá, você vai lá, tem uma parede de forças militares que eles estavam treinando. Nesse final de semana, um dos 3 irmãos, são 3 irmãos valentes, voltou de Virginia Beach, estava lá tendo treinamento com o Navy SEALs. E normalmente eles vão lá, eles treinarem com o Navy SEALs, uma das forças mais preparadas do mundo, e isso é Brasil. Eles valorizam o profissional brasileiro conquistando o mundo na área de defesa e de segurança pública. A gente tem que ter muito orgulho disso. Mas um abraço aí para eles. Eu estava hoje fazendo um seminário justamente de defesa pessoal lá, eles deram um seminário de 3 horas, e tinham aproximadamente 90 pessoas fazendo esse seminário de defesa pessoal. Eu contei, 5 pessoas usando máscara. 5. De tão estranho que se tornou a máscara dentro da Flórida. Em Nova York, você pega um avião e vai para Nova York, por exemplo, é outro país. É um outro país. Em Nova York, você precisa de passaporte de vacina, mostrar um comprovante de vacinação, para entrar num bar para tomar uma cerveja, para comer uma pizza dentro de uma loja. Entendeu? Aquela história de que o Bolsonaro estava comendo pizza na calçada e tal, e é um hábito de Nova York você comer pizza na calçada, e é gostoso comer pizza na calçada em Nova York, as pizzas de Nova York são boas, faz parte da cultura. Mas se ele quisesse, dava para ele, podia ter comido na área externa de qualquer restaurante, porque os restaurantes têm área externa, mas se ele quisesse comer dentro, ele teria que ter mostrado um passaporte de vacinação e não poderia. Olha que loucura, a mulher é dona de um mesmo botequim. País, né? Não dá para imaginar isso. Não dá para imaginar. Aqui você está tendo Art Basel, que é uma feira de arte aqui, que é um carnaval. O trânsito em Miami está insuportável essa semana. Evento, show, arenas lotadas, eu tô assistindo luta, tô assistindo tudo. E, meu amigo, vida normal aqui na Flórida. Você olha, aí você vai olhar. A Flórida, 2 dias atrás, por exemplo, eles prometeram, os democratas disseram que ia ser uma chacina aqui. Aí você olha, os índices de mortalidade de Covid na Flórida são mais baixos do que da maioria dos estados do país per capita. Ué, mas então o que está acontecendo? Isso num momento, eu estou falando isso num momento onde no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo, vão acabar, por exemplo, com o Réveillon. E, enfim, porque as pessoas estão sujeitas a governos tirânicos que são o oposto do que foi feito aqui, sem justificativa nenhuma, sem absolutamente justificativa nenhuma. Então, a Flórida se tornou um oásis em tudo, tá? Em políticas, a Flórida tem combatido teoria, tornou ilegal ensinar teoria crítica racial dentro das escolas, criou políticas duras contra, por exemplo, fraudes eleitorais, que são um problema muito grande dentro dos Estados Unidos. A Flórida já vem fazendo reformas eleitorais duras e por isso que a fraude aqui é menor do que no resto do país todo. Assim, são inúmeros os exemplos de como os impostos mais baixos. A Flórida, por exemplo, tem impostos baixos. Não existe imposto de renda estadual aqui, como, por exemplo, existe em Nova York e na Califórnia, onde na Califórnia, por exemplo, metade do que você ganha, dependendo da tua faixa de renda, vai para o governo, porque tem governo federal e tem um imposto de renda do governo estadual. E o que está acontecendo no país? As pessoas estão fugindo, tanto Nova York quanto Califórnia, como por exemplo, estão perdendo pessoas e empresas para a Flórida e para o Texas. Ou seja, essas políticas do governo democrata, as pessoas votam em governos democratas, mas no final das contas, eles destroem de forma tão impressionante os lugares em que eles estão, que as pessoas são obrigadas a saírem desses lugares em busca de lugares mais seguros, em busca de impostos mais baixos, de mais oportunidade. O desemprego na Flórida, eu não sei como é que está agora, mas a última vez que eu vi, era metade do desemprego na Califórnia. Metade! Tem uma coisa de muito estranha. Quando você olha a recuperação econômica, todos os estados que tiveram maior recuperação econômica são republicanos, e todos os estados que tiveram pior recuperação econômica são democratas. Não há uma dúvida a respeito de quais políticas foram mais efetivas. Porque quando você olha, por exemplo, mortalidade do vírus, os republicanos, pela conta do que dizem esses caras, os republicanos tinham que estar entre todos os estados com a maior mortalidade per capita. E os democratas tinham que estar entre as melhores. E, na verdade, não é isso que acontece.
Drake on the world.